Para nossa meditação desta noite, nós vamos ler no Evangelho de João, no capítulo 5, do versículo 16 até o versículo 29. E os judeus perseguiram Jesus porque fazia estas coisas no sábado. Mas ele lhes disse: Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo, que o filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o pai. Porque tudo que este fizer, o filho também semelhantemente o faz. Porque o pai ama o filho e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que estas lhe mostrará para que vos maravilheis. Pois assim como o pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o filho vivifica aqueles a quem quer. E o pai a ninguém julga, mas ao filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o filho do modo por que honram o pai. Quem não honra o filho, não honra o pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. E lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal, para a ressurreição do juízo. Veja que o texto começa falando porque Jesus fazia todas estas coisas. Para entendermos, Jesus tinha chegado e ali perto do tanque de Betesda, vendo muitas pessoas naqueles pavilhões, esperando para entrar no tanque, na expectativa de serem curados, naquele momento de festa, Jesus cura um paralítico. De todos, curou um. E mais, manda que o paralítico não só levante, agora que pode, e ande, porque já pode, e leve o seu leito, a sua esteira enrolada, a sua maca, e fosse dali, da entrada da cidade. E por que Jesus fazia estas coisas, e este era mais um sinal de Jesus mostrando quem ele é, passaram mais ainda a perseguir, porque já o perseguiam antes, porque fazia estas coisas no sábado. Jesus poderia falar, como em outro momento ele vai questionar, ninguém pode tirar um animal que caiu, seu animal que caiu num buraco, ninguém vai lá tirá-lo num dia do descanso. Será que ninguém pode fazer o bem no dia do descanso? E ele vai questionar isso em outro lugar, porque no dia do Senhor nós podemos visitar o nosso irmão que está preocupado, ansioso ou triste ou em luto. É certo que não agora no momento de isolamento social, mas quando a vida retomar o normal, façam o bem no dia do descanso, no dia do Senhor. Você pode visitar um irmão que você não vê há tempo, de estreitar os laços, mas principalmente o dia é para você se deleitar no Senhor, porque Ele se deleita com a nós, a sua criação. Mas Jesus não leva por isso. Ele vai falar isso em outros encontros, em outra ocasião. Aqui Jesus usa essa oportunidade para pela primeira vez, abertamente, dizer quem ele é. Jesus, o Deus conosco, se revela. João Batista já tinha falado que ele é o Cordeiro de Deus. Jesus já tinha feito vários sinais mostrando quem ele era e deixando todos atônitos diante dele.
Mas aqui nesta passagem, neste episódio, Jesus fala. Do mesmo jeito que Deus se revela por toda a criação, por todos os seus atos, por todas as suas obras, mas se revela de maneira especial pela sua palavra, mostrando a sua vontade, Jesus se revelou várias vezes pelas coisas que fazia, pelas obras dele. Mas agora, ele resolve revelar-se falando pela sua palavra, dizendo quem ele é. E a primeira coisa que Jesus, o Deus conosco, revela é que ele é Deus e sustenta o universo. A resposta diante dessa perseguição é: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Jesus, como Deus, não para. Ninguém questiona Deus quando ele alimenta os animais no dia do Senhor, no dia do descanso. Ninguém questiona Deus de trazer o seu sol para que haja planta na terra no dia do descanso. Ninguém questiona Deus por fazer a erva crescer ou fazer os animais se alimentarem. Ninguém questiona Deus por sustentar a sua vida agora e a minha. Nos manter o fôlego de vida, de mandar o vento, de mandar a brisa, de mandar o calor, de mandar o frio, de dirigir todas as coisas, de nos livrar de um acidente ou nos levar através de um acidente. Ninguém questiona Deus, porque ele está sempre agindo. Exceto que o dia do Senhor, Deus parou a criação, ele já tinha concluído. Então ele descansa e se deleita com a criação. E nós também fazemos isso. Jesus mostra que ele, como Pai, sustenta tudo que existe. Ele é Deus. Como nós ouvimos no prelúdio, pouco antes do culto, falando que ele é o Deus que criou todas as coisas e que sustenta todas as vidas, que dirige todas as coisas que acontecem. Deus está dirigindo, não deixa esse dia a própria sorte. Ele conduz cada uma das coisas, ocupado com todos os detalhes. E Jesus Cristo é Deus assim também. No versículo 19, ele, depois de já ter falado, e isso levou eles não só a persegui-lo, mas procuraram querer matar, não só por causa de achar que ele violava o sábado, fazendo bem, coisa que não fazia, mas porque ele se fazia igual a Deus. Jesus deixou estampado: ele é o sustentador da vida junto com o Pai. Jesus, logo a seguir nessa perseguição, nessa perseguição por uma falsa blasfêmia, fala a eles: em verdade, eu vos digo que o filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir o Pai fazer. Então ele faz tudo o que Deus faz. Ele é Deus, porque tudo o que este fizer, o filho semelhantemente o faz. Jesus deixa claro que ele, como Deus, está operando, sustentando a vida, dirigindo todas as coisas, executa o seu plano como quer. E ninguém pode impedi-lo. Mesmo algumas vezes que tentaram prendê-lo ou tentaram matá-lo, não conseguiram. Porque há o registro nos evangelhos, porque não era chegada a sua hora. Ele está dirigindo todas as coisas. Ele é Deus, ele sustenta o universo. Ele sustentou a vida daquele que o matou. Ele chega a dizer: nenhuma autoridade você teria se do céu não lhe fosse dada. Então está ali sustentando uma autoridade para executar o plano de Deus, que é julgar Jesus de maneira injusta para que ele morra pelos pecados dos injustos pecadores. Ele é Deus e sustenta o universo. É a primeira vez que ele fala com todas as palavras que ele é Deus. Mas ele não para aí. Ele continua esse seu discurso dizendo que ele, Jesus, é Deus e salva quem ele quer. No versículo 21 é isso que lemos. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica a quem quer. Veja que Jesus é o Salvador. Ele salva quem ele quer. Ele está falando aqui com os judeus que o perseguiam.
Se voltarmos à história, várias vezes Deus falou para o seu povo: eu não escolhi vocês porque vocês são mais fortes, mais numerosos, porque são mais amáveis, porque são sem pecados, porque são gente boa, puro. Não, por nada disso. Mesmo porque o primeiro hebreu foi tirado da idolatria, que era Abraão. Deus sempre falou: eu os escolhi porque eu amei vocês. Eu resolvi isso. Eu decidi amá-los e amei. Por isso que eu separei vocês, povo de Deus. Então, isso que Cristo está dizendo, que como o Pai, Jesus, que também é Deus, vivifica aqueles a quem quer. Ele usou até o episódio do evento que tinha antecedido essa conversa. Várias pessoas ali nos compartimentos, nos átrios, perto do tanque de Betesda, mas Jesus não foi lá curar todos, curou um, porque ele queria exatamente isso, mostrar que ele é Deus e ele salva quem ele quer. Aliás, mais adiante, nos versículos 24 e 25, é isso que ele diz. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. E no versículo 25, chegou a hora em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e os que ouvirem viverão. É isso que Jesus fala de vivificar, de tornar a vida. Ele não está falando só de alguém que já morreu e que ele vai ressuscitar, como aconteceu com o filho de um soldado, como Lázaro, ou tantos outros no dia que Jesus foi crucificado. Não. Ele está falando da transformação das pessoas. Aqueles que estão mortos nos seus delitos e pecados e a quem foi dado vida. A palavra vem nos gritar: desperta, tu que dormes, levanta de entre os mortos e Cristo te iluminará. E nós, ouvindo a palavra, pelo Espírito que vem em nosso coração agir, inclina nossa vontade para despertarmos do sono dos mortos e nos tornarmos vivos, para termos a vida. E, aliás, é isso que ele diz: quem crê tem a vida eterna. E Jesus salva quem ele quer, porque ele é Deus. Ele estava ali agora para salvar alguns, mas não estava em outro lugar. Ele foi ali porque era este o seu plano. E hoje é você, eu, que estamos ouvindo a palavra, e não o outro que não tem este link. Porque Deus é quem faz isso. Talvez alguns tenham visto o link e deixaram para outra ocasião. Talvez outro dia eu veja este culto, talvez eu ouça essa mensagem, mas você pôde ouvir. E só Cristo é quem pode nos dar a vida. Só Ele é que é Deus para nos salvar. De nossa parte é nos quedarmos aos seus pés, adorarmos e clamarmos que Ele tenha misericórdia de nós. E Ele, nosso coração, a esse clamor, a esse arrependimento dos nossos pecados, é sinal de que Ele resolveu nos salvar. Ele é que transforma a nossa vontade. Se eu olhar a minha vida antes de render-me a Cristo, eu não desejava, de maneira alguma, andar nos caminhos de Deus. Não desejava fazer o que a palavra de Deus me ordena. Mas um momento, Deus interveio na minha vontade, de maneira que hoje é o que eu quero: ouvir a Cristo, servi-lo, fazer a sua vontade, coisa que nem sempre consigo, mas Ele tem me movido a isto. Ele é Deus, é Ele quem salva um pecador tão grande quanto eu. Jesus Cristo revelou-se com todas as letras. Ele é Deus que sustenta o universo. Ele é Deus que salva quem Ele quer. Ele é o soberano na sua vontade. E ele continua dizendo que Jesus é Deus e executará o juízo final. Ao Filho confiou todo o julgamento. Jesus Cristo dá a oportunidade para que as pessoas ouçam o Evangelho, que só há salvação nele, que é preciso arrependimento e fé. Ele é quem abre corações para atender a este chamado.
E aqueles que não atendem o chamado, que resolvem continuar na dureza, que preferem as obras das trevas, porque as suas obras são más, não se aproximam da luz de Cristo para não terem a sua vida arguída, os seus pecados questionados. Como Jesus falou a Nicodemos, e exatamente o contrário fez a mulher samaritana à beira do poço. Quando Jesus confrontava seu pecado, ela mais se aproximou dele, porque sabia que era nele que havia a vida eterna. Era ele que podia fazer a diferença. Ele tinha a água da vida. Ele é o Deus conosco. Ele é o Messias, o Salvador. Mais adiante, nessa mesma fala, Jesus diz: ele deu autoridade para julgar porque é o Filho do Homem. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos que se acham no túmulo ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida. Os que tiverem praticado mal, para a ressurreição do juízo. Veja-se, naquele momento, Jesus não tinha vindo para julgar, mas para salvar todo aquele que crê. Ele já mostra que haverá, sim, o tempo de julgamento, onde aqueles que não quiseram o perdão de Cristo, não quiseram atender a oferta de arrependimento, de conversão, de mudança de vida, serão julgados pelos seus próprios atos. Alguns ouvirão a sua voz, sairão, mas para a ressurreição do juízo. Aqueles que já creram, que também vão passar pela morte, antes que Cristo volte, também ouvirão a voz e sairão, mas para a ressurreição da vida. E Jesus está nas mãos dele confiado este julgamento dos atos de todos. Aqueles que tiveram os atos pagos pela fé na obra de Cristo não têm nenhuma condenação. Aqueles que preferem rejeitar o que Cristo nos dá, a oferta da sua própria vida, o pagamento feito por ele, para que tenhamos uma nova vida, então, na ressurreição, vão ser cobrados dos seus atos, porque eles não aceitaram o pagamento, então seus atos não foram pagos, eles terão que pagar, e o pagamento é a morte eterna. E Jesus Cristo é Deus, quem vai estabelecer o destino de cada um, quem vai julgar com toda imparcialidade, com toda justiça, com toda retidão, com toda santidade, porque ele é Deus. Mas Jesus ainda fala algo mais. No versículo 26, ele diz assim: porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em Jesus Cristo é aquele que é e ninguém mais é por si mesmo. Nós somos porque Deus nos criou assim. Os animais são porque Deus os criou. Eles têm vida porque Deus lhes deu. Jesus Cristo, ele é a fonte da vida. Ele é quem pode não só vivificar alguém que anda vivo, mas está morto, vivificar alguém que já está morto e ele faz tornar a viver, porque ele é a fonte da vida. Ele quem estabelece os limites da vida, porque ele é Deus. Quando o Pai se revelou numa sarça, uma manifestação visível de Deus, o que podemos dizer que seria Cristo também, disse: eu sou o que sou. Você vai dizer: aquele que é me enviou. E Deus passou a ter este nome, aquele que é, Yahvé. E Jesus diz assim: eu sou aquele que tem vida. Eu, como o Pai. O Pai tem vida em si mesmo. Todos os outros têm vida em função de algo, em função do próprio Deus. Mas Deus tem a vida em si mesmo. E Jesus está dizendo: eu sou Deus. Eu tenho vida em mim mesmo. Aliás, quando falava assim em tirar a sua vida, ele diz: ninguém a tira de mim. Aliás, eu espontaneamente a dou para reavê-la de novo, porque eu tenho esse poder. Jesus Cristo é aquele que tem vida em si mesmo e nenhum outro, porque ele é Deus. Se você quer ter vida, não tem outro a quem recorrer senão a fonte da vida, Cristo Jesus. Assim, Jesus
que estava junto com o povo, mostrou que ele é Deus conosco. É aquele que criou e sustenta todo o universo, que salva quem ele quer, que vai executar juízo, porque ele é o Deus que é Deus, aquele que tem vida em si mesmo. A conclusão nós tomamos daqui. Partimos daquilo que Cristo disse no meio deste parágrafo, no versículo 23, a fim de que todos honrem o Filho do modo por que honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. A conclusão é que Cristo, sendo Deus, deve ser honrado. E honrar a Deus é elogiar, aclamar, aplaudir, cantar louvores, aleluias, exaltar o seu nome com os nossos lábios. É louvá-lo, honrá-lo em obediência. Uma vez que eu carrego o nome de Cristo, eu vou andar de maneira coerente com quem é de Cristo. É honrar em obediência a Deus soberano. Eu o reconheço como ele é, porque ele é Deus, e simplesmente faço tudo o que ele disser, porque ele é Deus e eu devo obedecê-lo. E mais ainda, Jesus Cristo é Deus e deve ser honrado, então eu devo me curvar diante dele e clamar por graça, com misericórdia, na expectativa de que ele venha com um olhar favorável a mim, porque eu de mim mesmo me resta corar de vergonha, porque não há nada que me faça ser aceito por Deus, mas eu clamo diante dele, eu me coloco, me prosto aos seus pés, como todos aqueles que se depararam com Deus se puseram ao longo da história, os grandes homens, os heróis da fé, que nós nos ponhamos a clamar por sua graça para a nossa vida, para que ele restaure a nossa condição que foi perdida desde os nossos primeiros pais, Adão e Eva. Que nós busquemos a Cristo, que nós nos prostremos aos seus pés, clamemos perdão, como cantamos há pouco. Quando ele voltar, não tem mais o que fazer para consertar, porque todo o tempo já se passou. Ele é o Deus que agora transforma vidas velhas em novas, que ele traz vida aos mortos, que nós nos prostremos diante do Cristo que se revela, diante dos nossos olhos, diante dos nossos ouvidos, quando lemos ele falando estas palavras. Ele é Deus, ele deve ser honrado. Eu devo me curvar e clamar por graça, perdão, misericórdia. Eu devo me curvar e adorar e exaltar o seu nome, porque ele é Deus. Eu devo me levantar disso e seguir a minha vida de maneira que o nome dele seja honrado onde quer que eu vá, qualquer coisa que eu venha a fazer. Que Cristo seja honrado hoje, não nesse tempo que nós separamos para adorá-lo, mas em todos os momentos da nossa vida. Vamos orar, meus queridos. Feche os seus olhos. Pai amado, nós te louvamos, te adoramos. O Senhor é Deus. Graças te damos porque o teu Filho, sendo Deus eterno, veio até nós. Tomou uma natureza igual à nossa para ser o nosso representante, mas em nenhum momento deixou de ser Deus. E por isso, nós clamamos que o Senhor incline-nos a atender ao que ele fez, revelando-se tal como é, Deus. Que nós o adoremos, que nós o busquemos, clamemos por sua graça e perdão, porque só ele pode dar e renovar a vida aos que estão mortos em seus pecados. Que nós aprendamos a nos colocar e agradecer o seu sustento, porque ele é Deus e sustenta a vida como quer.
que nós deixemos de reclamar da nossa sorte, da nossa condição, para simplesmente adorar-te e adorar o teu Filho, porque é Ele quem sustenta a nossa vida. Que nós vivamos de maneira a te honrar, a exaltar o nome de Cristo com os nossos atos, não só pelo temor do dia do juízo para aqueles que não converteram-se dos seus atos, mas para honrar, para dizer: somos filhos de Deus, porque Cristo nos transformou. Que isto seja visto e ouvido de nós, em nome de Jesus.